Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa quarta aula do segundo módulo, Vida com Deus. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e quem ele é. Acompanhe o material aí na tela. Primeiro, a gente vai entender que o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é uma fumaça, né? Muita gente imagina que o Espírito Santo possa ser como energia, um vento místico, uma sensação arrepiante ou um poder extraordinário. Mas na Bíblia, ele é apresentado como uma pessoa. Mas não é uma pessoa no sentido humano, não. É uma pessoa no sentido que ele fala, ele ensina, ele nos guia, né? Ele traz o consolo para a gente, ele se entristece, como diz a palavra de Deus, ele decide, ele ama. E o Espírito Santo a gente sabe que é Deus, é o próprio Deus. A Trindade, ela é explicada dessa forma: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia ela sempre vai mostrar um único Deus que é revelado em três pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Não é três deuses, tá, gente? Não é três deuses, não. Também não é Deus usando três máscaras, de jeito nenhum. É um ministério santo, é um só Deus em perfeita unidade. Jesus diz assim lá em Mateus 28:19: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba, nome está no singular. Está falando de uma unidade. Agora, quem é o Espírito Santo na prática? Vamos ver aí? No 1 fala assim: ele é a presença de Deus habitando no crente. A gente sabe que lá no Antigo Testamento a presença de Deus ela vinha sobre pessoas em momentos específicos. E no Novo Testamento, né, após Jesus ressuscitar ali, o Espírito Santo passou a habitar nos filhos de Deus. Agora ele tabernaculou, ele mora, ele habita em nós. Aí a gente faz um paralelo aí entre antes e depois, é que o antes ele vinha sobre as pessoas, mas agora ele habita dentro de nós. E isso é gigantesco demais, né? O cristianismo não é só uma regra moral, não. É Deus vivendo dentro de nós. Olha o 2 aí. O 2 sobre quem é o Espírito Santo na prática diz assim que ele é o que convence do pecado. Uma das obras mais profundas do Espírito é revelar a verdade em nosso coração. Lá em João 16:8, Jesus vai falar assim: quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado. Então, o Espírito, ele arranca essa máscara de nós, ele nos confronta com o nosso orgulho, ele revela as feridas na nossa alma, ele mostra pecados escondidos, ele vai quebrar auto-engano dentro de nós. E não é para nos destruir, de jeito nenhum. A gente sabe que é para nos curar. Agora, o inimigo acusa a gente para nos afastar de Deus. Mas o Espírito Santo, ele nos convence para que a gente possa se aproximar de Deus. Então há uma diferença enorme aí, né? Vou mostrar para vocês também símbolos que a Bíblia mostra pra gente, conta pra gente sobre o Espírito Santo. E esses símbolos, eles nos ajudam a compreender, a entender como ele age. Um dos símbolos é o vento. E o vento representa, né, o movimento, representa a vida, representa invisibilidade, poder. Jesus disse que o Espírito é como um vento. Você não vê, mas você percebe os efeitos dele. Outro símbolo aí para o Espírito Santo é o fogo. E o fogo representa purificação, santidade, paixão, presença divina. O fogo de Deus, ele consome o que é impuro dentro de nós. Um outro exemplo é a água, que representa a limpeza, a renovação, a vida espiritual, né? Essa vida com Deus é o que a água vai representar. E a gente sabe que o espírito mata a secura da nossa alma, né, queridas?
Outro símbolo para o Espírito Santo é o óleo, que representa consagração, representa cura, representa separação para Deus. A gente sabe que alguns reis na Bíblia, reis e sacerdotes, eles eram ungidos com óleo. E o Espírito Santo no Antigo Testamento, né, a gente vê que muitas vezes ele se manifestava dessa forma. Muita gente acha que ele só aparece no Novo Testamento, e não. Ele já estava desde o começo na criação. Lembra lá em Gênesis 1:2? O Espírito de Deus parava sobre as águas. Antes mesmo da luz existir, o Espírito Santo já estava lá. Em homens específicos, ele vinha sobre. Por exemplo, Moisés, Davi, Sansão, alguns profetas. Ele capacitava pessoas para liderar, para guerrear, capacitava com sabedoria, com profecia, mas ainda não havia a promessa da habitação permanente. Outro tema aí é o Espírito Santo e Jesus, e isso é profundo demais. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Lucas 1:35 fala assim: o Espírito virá sobre ti. E Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo. Aí isso vai desmontar aquela ideia, né, de que vida cristã é independente de Deus. Até Jesus, em sua missão terrena, a gente sabe que viveu a independência do Espírito. Lá em Atos 2, nós vamos ver um marco incrível, que é Pentecostes, que é o marco da igreja. Ali acontece algo histórico. O Espírito Santo é derramado sobre os discípulos. E o que muda ali? Aí a gente faz esse paralelo de novo. Antes, os discípulos estavam escondidos, estavam com medo, estavam confusos, mas depois de Pentecostes, eles tomam coragem, recebem ousadia, transformação. Pedro, que negou Jesus, agora ele pregava publicamente. Quando o Espírito Santo toma espaço, queridas, o medo tem que ir embora, né? Ele perde o trono, porque a verdade ganha a voz. Um outro tema aí, o que o Espírito Santo faz hoje? Ele consola. Jesus o chama de consolador. E a palavra original para isso é paracletos. Paracletos quer dizer consolador, carrega a ideia de ajudador, de advogado, alguém que caminha ao seu lado. Existem dores que ninguém vai entender, mas o Espírito Santo ele vai alcançar lugares que palavra humana alguma não chega. Um outro tema aí, né, um outro tópico, o que o Espírito Santo faz, o 2 é, ele ensina, ele ilumina a palavra, né, e nos ensina sobre todas as coisas. Por exemplo, tem gente que lê a Bíblia como um livro comum, mas quando o Espírito Santo revela para você o texto, atravessa a sua alma, né, você não apenas entende, você é entendido por Deus. Outra coisa que o Espírito Santo faz é transformar caráter. E esse é o maior sinal, né, do Espírito Santo, não é arrepio, não. É transformação do caráter. E olha que bacana aí o fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5 vai falar que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E isso não é uma performance espiritual, é caráter mesmo parecido com Cristo, tá? A respeito dos dons espirituais, olha só que interessante. Os dons são capacitações dadas pelo Espírito Santo. Um exemplo disso é a sabedoria, discernimento, cura, profecia, línguas, ensino. Só que tem um erro aí, né, nos dias de hoje, que as pessoas querem ter dons sem serem transformadas. E caráter vem antes, né, do que plataforma. Dom sem fruto vai virar um espetáculo religioso. Cuidado. Um outro tópico aí no nosso estudo é como ouvir o Espírito Santo. Aqui a gente precisa de muita maturidade. Porque o Espírito Santo ele vai falar por meio da Bíblia, da palavra dele, pela paz ou inquietação interior. Vai falar por meio de uma direção espiritual, por circunstâncias, vai falar por meio de uma confirmação sábia ou por uma convicção profunda. Mas cuidado, tá? Nem toda emoção ela é a voz de Deus. Por isso a Bíblia ela é essencial. O Espírito Santo ele nunca vai contradizer a sua palavra.
né? Afinal, foi ele mesmo quem a inspirou. E aqui, o Espírito Santo ele fica triste mesmo? A resposta é sim. O Espírito Santo ele se entristece. Isso está lá em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo. Sabe o que isso mostra? Mostra relacionamento. Em algum momento alguém entristeceu o Espírito Santo por algum motivo. Isso mostra relacionamento. Ele não abandona o Filho de Deus por fraqueza momentânea, não. Mas pecado contínuo vai endurecer o coração e vai apagar essa sensibilidade que a pessoa tem, né, do espiritual. Vai ser como uma fumaça enchendo uma casa. A presença da fumaça ainda está ali, mas a visão fica bem embaçada, né? Mas o que significa então ser cheio do Espírito Santo? Não significa ter mais do Espírito, significa ele ter mais espaço dentro de nós. É isso que significa ser cheio do Espírito Santo. É viver rendido, obediente, sensível à voz dele, alinhado com ele, menos ego, né? Ter a vida ali diante do trono mesmo, é menos ego. Espírito Santo e a batalha espiritual. A gente sabe que tem muita gente que entra numa paranoia aí nessa área, né? Vê demônio em tudo, vive aterrorizado com medo, fala mais do diabo do que do Espírito Santo, de Deus ou da Bíblia. Mas a própria palavra de Deus mostra algo importante, porque o foco do Espírito não é criar obsessão pelo inferno, não. O foco do Espírito Santo vai ser sempre revelar Cristo, entendeu? Nunca vai ser sobre ficar falando e falando sobre demônio, não, né? O Espírito Santo, ele fortalece, ele dá discernimento, ele produz autoridade espiritual, ele lembra quem Deus é. E quem vive só focado nas trevas vai acabar adoecendo emocionalmente e fisicamente também, tá? Luz, que somos nós, não fomos feitos para estudar a escuridão o tempo inteiro. Nós fomos feitos para brilhar, né? E olha que interessante esse tema. Como desenvolver, então, intimidade com o Espírito Santo? Bom, aí vai alguns conselhos. Um deles é ore com sinceridade. Sem fazer teatro, sabe? De verdade, de coração. Ore de verdade. Leia a Bíblia diariamente. Tenha ali a sua devocional. Né? A palavra ela vai afinar essa nossa percepção espiritual. Obedeça, pequenas direções. Sensibilidade cresce muito na obediência. Abandone o pecado persistente, queridos. O pecado repetido, ele anestesia a alma. Faz você achar que aquilo ali já não é pecado mais. Tenha vida devocional constante. Relacionamento não cresce só em culto, não. Na verdade, importante, o Espírito Santo não veio apenas para dar dons, ou para fazer sentir arrepios, ou para criar experiências emocionais. Ele veio para formar Cristo em nós. Esse é o centro. Esse é o assunto. O alvo não é parecer super espiritual. O alvo é parecer com Jesus. O versículo fundamental sobre o Espírito Santo está em João 14:16, onde Jesus ensina profundamente sobre o Consolador. Lá em Atos 2 nós vamos ver sobre o derramamento no Pentecostes. Em Romanos 8, uma das explicações mais profundas sobre a vida do Espírito Santo. Gálatas 5 fala sobre os frutos do Espírito, que é o que a gente acabou de ler há pouco, e as obras da carne também vai falar lá. E 1 Coríntios 12 fala sobre os dons espirituais. Então, um resumo aqui bem direto para nós. O Espírito Santo é Deus. Ele habita dentro de nós. Para quê? Para nos consolar, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos transformar, para nos fortalecer, para nos guiar e para revelar Jesus. Sem o Espírito Santo, vai sobrar só uma religião fria, um esforço humano, uma aparência espiritual. Mas, com o Espírito Santo, nasce a vida de verdade. Acontece uma transformação real dentro de nós, porque o Espírito Santo, ele não é um detalhe da fé cristã. Ele é o próprio sopro de Deus dentro do homem. E o que eu tenho para falar com vocês a respeito desse estudo, vou resumir aqui, né, nesse contexto todo que eu passei para vocês, porque o Espírito Santo é essa pessoa que quer se relacionar com a gente. E nós vamos conseguir ter cada vez mais um sentido apurado da presença dele, com a leitura da palavra e rendição ao seu nome. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até o nosso próximo estudo, tá bom? Um abraço.